E aí pessoal, neste vídeo então nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Então vamos calcular as razões trigonométricas do ângulo de 45 graus, ou seja, vamos calcular o seno, cosseno e a tangente para o ângulo de 45 graus. Para isso daí, vamos considerar o quadrado ABCD, cuja medida do lado vale L. Como estamos querendo calcular as razões trigonométricas para o ângulo de 45 graus, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a diagonal do quadrado. Por quê? Porque um quadrado é um polígono que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos retos. Ou seja, os 4 ângulos internos do quadrado medem 90 graus. E vamos calcular por que a diagonal? Porque as diagonais de um quadrado são as bissetrizes dos seus ângulos internos. Então, a diagonal vai dividir o ângulo de 90 em dois ângulos de 45 graus. Então, vou traçar a diagonal AC. Está aqui a diagonal AC. Vou chamar essa diagonal de D. Como a medida do lado do quadrado é L, aqui é L, aqui também é L. Como a diagonal dividiu o ângulo reto ao meio, então este ângulo aqui é de 45 graus. E este ângulo aqui também é de 45 graus. Porque em um triângulo retângulo, tá vendo que ACB é um triângulo retângulo? Os dois ângulos agudos são complementares, então esses dois aqui são ângulos de 45 graus. Vamos lá? Calcular o seno de 45 graus. O seno de 45 graus é igual ao cateto oposto a 45 graus dividido pela hipotenusa. Vou pegar este ou este, tanto faz. Vou pegar esse ângulo de 45 de cima, que é o cateto oposto, L. Então, é L dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90, ou seja, D. Então, para mim calcular o seno de 45, eu preciso saber a medida D. Quem é a medida da diagonal? Vamos calcular? É simples, ó. A diagonal de um quadrado divide o quadrado em dois triângulos retângulos. Então, para este triângulo aqui, basta aplicar Pitágoras. Quem é a hipotenusa? D. Então, nós temos o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, D é a hipotenusa, L e L são catetos. Então, nós temos D ao quadrado igual a 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, 2L ao quadrado. D está em forma de potência, passa para o outro lado em forma de radical. Como L tem expoente igual ao índice, corta, portanto, L sai de dentro da raiz. D é igual a L raiz quadrada de 2. Então, encontramos a diagonal do quadrado. Portanto, vamos continuar o cálculo do seno de 45. Olha só. Quem é o seno de 45? É L dividido pela diagonal. Quem é a diagonal? L raiz de 2. O que eu posso fazer? Corto esse L de cima com esse L de baixo. Então, o seno de 45 graus é igual a, em cima sobra 1, embaixo raiz quadrada de 2. Portanto, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Por que está aqui 1 dividido pela raiz de 2? Porque no denominador temos um radical. Devemos racionalizar, ou seja, vezes raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2. Então, o seno de 45 é igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Logo, o seno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 4, que é 2. Confere? Raiz quadrada de 2 dividido por 2. Tá aqui? Bom,
vamos calcular agora o cosseno de 45 graus. Está aqui o ângulo de 45 graus. Quem é o cosseno de 45? O cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente a 45 graus dividido pela hipotenusa. Se este é o ângulo de 45 e o cateto oposto é L, o cateto adjacente é este. Como é um quadrado, é L também. Então vai ficar L dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? D, mas eu já calculei D. Então isso é L dividido por D. L raiz de 2. Então eu tenho aqui L raiz de 2. Simplificando, corto L com L. Então vai ficar 1 dividido pela raiz quadrada de 2, ou seja, o cosseno de 45 graus é igual a, fazendo ali a racionalização, então vai ficar 1 raiz de 2 vezes raiz de 2 dividido pela raiz de 2, que é igual a 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Isso é igual a raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 4, que é 2. Ou seja, o cosseno de 45 graus também é raiz quadrada de 2 sobre 2. E por último, vamos calcular agora a tangente de 45 graus. Quem é a tangente de 45? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto a 45? L. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? L. L dividido por L é igual a 1. Portanto, a tangente de 45 graus é igual a 1. Fechou? Temos aí então as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45 graus. Quem gostou do vídeo, inscreva no canal e no próximo vamos calcular as razões trigonométricas para o ângulo de 60 graus.